Se você é como eu, já se questionou como algumas pessoas são tão talentosas? Ou seja, como é que elas conseguem aprender coisas de tão alto nível, coisas tão difíceis, sem cair no sapatinho, sem, digamos assim, sem nenhum esforço, né? Sem suar. E essa foi uma questão que me assombrou por muito tempo, se haveria uma certa anatomia do talento, se haveria uma certa descrição para o talento. E eu escrevi um livro sobre isso, uma tese, né, que merecia ser colocada num livro. É uma tese bem, que eu acredito seja bem robusta, e eu queria apresentar esse projeto para vocês e ler aqui as primeiras partes do livro, né, a primeira parte especificamente. Essa primeira parte está disponível no meu Substack, vou deixar aqui na descrição, vocês podem baixar com um design aqui bem bonito, como vocês podem ver ao lado. E, bom, prosseguindo aqui para minha tese, a tese parte justamente dessa pergunta, né? O que que esses grandes homens, eles têm em comum? O que que eles compartilham? Qual que é o mesmo traço, que liga todos eles? A pessoa que me inspirou a escrever esse livro foi o maestro, aqui é a foto dele, o maestro André Matos, o maestro do heavy metal brasileiro, vocalista do Angra, do Xamã, do Viper, um dos maiores, que eu acredito, dos maiores gênios que o Brasil já teve e que não foi devidamente reconhecido. Ele era poliglota, ele lançou vários álbuns reconhecidos mundialmente. Ele era um gênio na composição e no canto, e ele é uma das pessoas que eu acredito que seja um desses grandes homens que vem iluminar a gente com o seu talento, que vem, digamos, mandado diretamente dos céus para iluminar a nossa existência. Então eu devo muito esse trabalho a ele, a querer entender o talento dele, a querer entender como é que ele conseguiu aprender esse tanto de coisa num espaço de vida tão curto, né? Bom, mas prosseguindo aqui, temos nosso primeiro capítulo, que eu gostaria de fazer uma definição do que é talento, para a gente ter um termo comum e seguro para a gente conseguir pisar. É, eu reuni definições de 5 livros diferentes, se eu não me engano, quatro livros diferentes, e cada definição define de uma forma diferente, mas eu acredito que elas se ligam, todas no ponto que eu vou definir aqui no meu livro. Então elas têm uma, digamos, uma convergência nessa definição que eu coloquei aqui. Por exemplo, esse livro, o Desenvolvendo Talento em Pessoas Jovens, do Benjamin Bloom, por talento nós definimos com uma não comum, um alto nível de habilidade demonstrada, que não é muito comum, em algum campo ou interesse de estudo. Tem o livro O Código do Talento também, do Daniel Cole, que fala sobre as bainhas de mielina, de como essas são o segredo para a gente entender como é que se formam as habilidades. Todas as habilidades se formam por essa bainha de mielina, por esses fios que ficam dentro dos nossos neurônios, que se fortalecem cada vez que a gente executa uma atividade. Então, esse livro tem um approach mais neurocientífico, digamos assim. Tem o livro Grit, da Angela Duckworth, que o talento é basicamente a taxa de responsividade ao esforço, ou seja, é o quanto você melhora com certa quantidade de esforço. Se você melhora muito com pouca quantidade de esforço, quer dizer que você tem um grande talento naquele campo. E tem a psicologia clássica britânica, que talento se refere a alguma aptidão natural para alguma coisa, né? Para algum trabalho, para algo que nasce naturalmente. E a definição desse livro, que eu pego emprestado aqui um trecho do livro Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, é que talento é seguir-se, porque ser livre é seguir-se. Ela tem a citação nesse livro, que é ser livre é seguir-se, e eu realmente acredito nisso. E o que eu quero dizer com isso, e essa minha definição, ela encompassa todas as outras, eu acho que é um bom campo para a gente começar. Quando você, por exemplo, você quer aprender alguma coisa, você quer aprender violão, ou você quer aprender a escrever, qualquer coisa do tipo, você vai para uma aula e geralmente ou, por exemplo, isso acontece muito com línguas, né? Com aulas de inglês, de francês, de espanhol. Você quer aprender aquela língua. Você vai para uma escola e eles te colocam num método padronizado que consiga atender o máximo de pessoas possível, consiga atingir o máximo de pessoas possível, por pressão mercadológica mesmo, não por melhor interesse no seu aprendizado específico ou na sua circunstância específica. Ou seja, eles ignoram todo o seu contexto, toda a sua vivência de vida, para te aplicar um método que só vai funcionar com você se você for o perfil de pessoas que se encaixam naquele método.
se encaixa naquele método da escola de inglês, da escola de canto, da escola de violão, de qualquer coisa desse tipo. Na faculdade, esse método só vai funcionar se ele se encaixar com você e se você for a pessoa que for o perfil daquilo. Se o seu perfil divergir um pouquinho que seja desse tipo de coisa, você vai ficar frustrado, você não vai conseguir, continuar ali, você vai se sentir desmotivado. Que foi o que aconteceu muito comigo. Então esse livro, ele é muito importante para mim, porque ele é uma resposta a várias experiências negativas que eu tive nesse sentido, em trabalhos, em faculdades e tal, que eu sempre estava frustrado porque aquilo não se encaixava no meu contexto. Parecia que eu performava pior quando eu era forçado digamos, interagir naquele contexto. Eu performava, menos do que eu sabia que eu poderia performar, das habilidades que eu sabia que eu tinha. Então, assim, e isso deixa muito frustrado. Então, esse livro é uma resposta digamos, a mim mesmo do passado, as coisas que eu queria ouvir, que falavam assim: "Cara, não é você, é o contexto que você está se colocando, e esse contexto é errado". Então, por exemplo, quando você vai aprender inglês, eles te colocam lá: "Ah, vê essas aulas aqui", e geralmente é meio chato, é meio, insosso. Então você vai aprender inglês e te coloca um método muito chato, muito, cara, que você não se identifica, que não tem nada a ver com você, que não tem nada de você dentro daquele método. Agora, quando você vai estudar inglês, por exemplo, o método que eu vou descrever aqui no livro, que é o método que eu usei na parte das minhas experiências, que é: "Ah, eu vou pegar todas as coisas que eu gosto, que eu já amo, e eu só vou consumir elas em inglês". É só isso, é simples. Eu vou consumir elas em inglês, depois eu vou pegar o meu Anki, vou fazer vários flashcards dela, das coisas que eu tô lendo, de quadrinhos, de filmes, de músicas. Vou pegar as músicas que eu gosto e vou colocar no flashcard também. E, cara, eu vou começar a viver toda a minha vida em inglês. Vou colocar meu computador em inglês, tal, sem método nenhum, sem aprender gramática, sem nada do tipo. Só fazendo as coisas que eu gosto em inglês. Não porque eu não gosto da gramática, mas para o que eu quero aprender, para o que eu quero fazer, esse método tem tudo a ver comigo. Ele é totalmente pessoal, ele é totalmente assim, ele se encaixa perfeitamente na minha existência, na minha personalidade. E é isso que a minha definição de talento é. É você seguir essa voz interna, porque você já sabe as coisas que você gosta. Você tem uma voz interna que fala pra você assim: "Cara, eu não gosto disso. Não tento me forçar a fazer isso, porque isso é muito ruim, eu não tem nada a ver comigo isso". E só que ela fala: "Ó, tem isso aqui que eu gosto de fazer, tem isso aqui que eu realmente gosto de fazer. Me escuta e segue esse caminho, só segue, se renda". Só que muitas vezes a gente cede à pressão exterior para falar assim: "Não, esse método aqui é comprovado, você precisa seguir esse método". Por pressões mercadológicas, você precisa fazer isso aqui que vai dar certo. Não, cara, você tem que fazer aquilo que você gosta de fazer, que você tem potência em fazer. E isso é muito demonizado hoje em dia, e aqui que a minha tese vai totalmente ao contrário, do que todo mundo fala, porque é muito demonizado gostar das coisas, tipo assim, você não pode gostar de nada, você não pode ter você tem que ter disciplina, 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 o que não faz sentido nenhum, porque sem essa motivação, sem gostar da coisa, sem você estar cheio de potência, que é como a gente vai ver aqui no futuro, você não consegue executar nada e você sempre vai executar aquilo meia bomba. Então, por exemplo, eu poderia me forçar a ser um engenheiro, estudar matemática e, nossa, porque eu vou ganhar muito dinheiro e tal. Só que eu nunca seria o melhor engenheiro do mundo, porque eu estaria me forçando e eu estaria odiando aquilo. E não existe, tipo assim: "Ah, você nossa, eu falei só por dinheiro e não importa se eu gostar ou não". Não, entendeu? É como se eu não, eu vou comer pedra, não importa se eu gostar ou não da pedra, porque ela vai me alimentar de alguma forma. Não faz sentido, você não vai conseguir colocar toda a sua vida, apostar toda a sua vida naquilo ali que você quer fazer, porque você não tá gostando daquilo. Então você vai sempre ficar: "Ah não, tá, agora eu preciso fazer outra coisa, eu preciso jogar um videogame pra descansar. Nossa, o trabalho tá me exaulindo muito, o trabalho tá, tô tendo muitos problemas e tal". Eh então, assim, você não existe isso, tipo assim, você vai sempre ficar cansado e aquilo é como se algo estivesse tentando encaixar uma coisa estranha em você, um corpo estranho, tipo, colocar um terceiro braço, dentro do seu corpo, e o seu corpo vai rejeitar, obviamente, porque ele vai entender aquilo como uma infecção. E eu acredito que isso também acontece com as coisas que a gente ama. E pelo lado inverso, quando você se rende a essa voz, quando você decide seguir essa voz interna, quando você fala assim: "Cara, eu realmente gosto disso, então eu vou apostar tudo que eu tenho nessa coisa. Todas as minhas energias eu vou postar pra ficar foda nisso, pra ficar muito bom". É aí que surge o talento. É aí nesse ponto que fala assim: "Beleza". Quando você decide apostar toda a sua vida nisso e fala assim: "Cara, eu vou aprender isso, ou eu vou morrer, eu vou literalmente morrer". É aí que surge o talento, é aí que você fala assim: "Não, tá,
Agora ou eu melhoro, porque eu amo isso. Primeiro porque eu já amo isso, então eu vou apostar todas as minhas fichas e vou falir se precisar para eu desenvolver, essa habilidade. E foi isso que todos esses essas grandes pessoas fizeram. Todos esses, matemáticos, físicos, artistas, filósofos, eles apostaram tudo na tese deles, em fazer aquilo que eles envisionavam para o futuro. Aquilo que eles viam que era, cara, é o melhor, isso aqui é o melhor que eu posso fazer, é a melhor arte que eu posso fazer, é a melhor teoria que eu posso escrever, é a melhor ciência que eu posso fazer. E eu aposto tudo nela. Eu tô até corporal, até físico mesmo, da pessoa se inclinar em direção àquilo ali, àquela existência, àquela vida nova. E por consequência disso, ela acaba criando esse tipo de vida nova em outras pessoas. Por exemplo, o exemplo do André, eu só comecei a cantar por causa dele, por causa do exemplo dele, ele virou um modelo para mim, das coisas que eu deveria fazer, que eu deveria ser um poliglota também, que eu estou nesse projeto, que eu deveria cantar, que eu deveria conhecer o mundo, que eu deveria compor álbuns, que eu deveria tentar ser um maestro igual ele. E ele criou essa vida nova em mim através da visão dele que ele teve para o futuro, da música dele. E ele nem tá aqui mais, ele já morreu em 2019. Ou seja, ele nem. Eu conheci ele depois que ele já morreu. Ou seja, o fato dele apostar a vida toda dele nisso, nesse projeto, fez com que isso durasse para sempre, durasse por toda a eternidade. E a gente vê isso, isso é verdade com filósofos, por exemplo, Platão, Aristóteles. Eles têm mais de 2.000 anos de idade e eles ainda são importantes e relevantes, tão quanto eles eram na época, talvez sejam mais ainda. É, Beethoven já tem mais de 400 anos, talvez 300. E ele sabia que ele estava fazendo uma música para o futuro. Talvez os contemporâneos dele não reconheceriam isso, mas ele sabia que ele estava fazendo uma música para as pessoas do futuro. Então, é isso que é talento, é seguir-se, é estar motivado, é apostar tudo que você tem, todas as fichas nessa coisa. E por isso que o talento ele é fácil de certa forma, ele é sacrificante, mas ele é fácil, porque, eh, ele é um sacrifício muito grande de você apostar tudo, mas no final ele te entrega uma dose muito alta de felicidade, de satisfação, de realização com o próprio trabalho, porque você se transforma em uma pessoa totalmente diferente quando você se entrega para essa causa maior, para a música, para a arte, para essa existência. Então o talento, ele é fácil e esse é paradoxal, ele é fácil e difícil ao mesmo tempo. Então o talento, ele é, em certo sentido, muito leve, muito excruciante, mas tranquilo de carregar ao mesmo tempo, porque você está seguindo uma natureza, digamos assim, uma natureza selvagem que você carrega, que todos carregam dentro de si. É como se fosse as coisas que você começa a fazer começam a virar parte de você, como se elas fizessem sentido com a pessoa que você é e você está, digamos, se expandindo de forma natural, não como, por exemplo, um câncer, mas está expandindo como se fosse o crescimento de um músculo. Então eu gosto de usar essa analogia com o treinamento físico mesmo, que é como se é uma coisa que te exige, que te demanda, mas depois ela é leve, ela vai salvar a sua vida, porque vai te dar muita saúde e vai te dar um físico estético. Então, o talento é bem essa nesse sentido, essa, digamos, esse arquétipo de pensamento. E e falando sobre o terceiro capítulo aqui, que tem a ver com isso que eu falei, é um conceito do Nietzsche, que é a vontade de potência, que é a vontade de todo ser humano é um impulso humano de quase irresistível de melhorar, de se expandir, de crescer, de se desenvolver, de aprender. Então é que esse impulso que todos nós temos para um estado melhor das coisas, né? Pra uma vida melhor, pra um desejo de algo maior. A gente está sempre desejando coisas que façam a gente mais completo, mas que sejam mais nós mesmos. Isso é o motor, esse é o, digamos assim, o combustível do talento, dessa anatomia do talento. É essa vontade que levou esses grandes homens a querer se desenvolver nas áreas que eles praticavam. Porque as áreas que eles praticavam meio que tornaram eles quem eles eram. Tipo assim, fizeram eles serem mais eles mesmos, fizeram eles a existência deles se expandirem, fizeram a existência deles crescerem. Digamos, do outro lado da técnica vocal de um cantor, ele encontrou ele mesmo, digamos assim, uma versão melhor dele. Então é esse impulso de melhorar que é manifestado nessas coisas que a gente tenta aprender, como violão, como línguas, como
como música. Então, a gente vê aqui que é um processo totalmente pessoal e individualizado de cada pessoa, que tem tudo a ver com a psique, que tem tudo a ver com os desejos e as vontades e essa força do ser humano que todos nós carregamos de querer melhorar, de querer ser melhor, de querer ser uma pessoa melhor e de buscar a bondade, a beleza, a justiça. Isso é algo que inerentemente a toda a raça humana. O que aconteceria se um homem pudesse mudar o sentimento das pessoas à sua própria vontade? Se ele conseguisse modificar tão, digamos, anatomicamente as vontades das outras pessoas ao seu bel prazer. É isso que acontece na série de livros A Fundação, do Isaac Asimov, onde no segundo livro, se eu não me engano chama Segunda Fundação, algo do tipo, eh, o vilão Mulo, ele consegue alterar as vontades de todas as pessoas e levar exércitos para dominar toda a galáxia, toda a sociedade humana daquele universo. O que eu quero falar nesse vídeo é um poder um pouco parecido com isso, mas não tão ambicioso, né? A gente não quer. Ninguém aqui quer conquistar uma galáxia ou algo do tipo, mas um poder menor, um poder que seria capaz de invocar todas as potências que há dentro de você, um poder que seria capaz de criar mundos para que as pessoas possam viver. Se você não está familiarizado com esse conceito de potência, tem outro vídeo aqui que eu fiz, que é muito importante para esse aqui, então eu recomendo que você veja esse outro. Mas esse poder que eu estou falando é capaz de criar mundos e realidades para que as outras pessoas vivam, que é justamente o poder da escrita, o poder das palavras, o poder que vários filósofos e artistas, escritores usaram para mudar o mundo, para mudar as multidões, para mudar a realidade, para realmente fazer magia. Se você não sabe, a origem da palavra gramática tem tudo a ver com a palavra glamour, que seria uma forma de. As duas têm uma origem similar, que seria uma forma de feitiçaria, de alterar a realidade, de mudar a realidade, né? De mudar as coisas como elas são, como se a palavra pudesse turvar a realidade. E é sobre exatamente isso que eu falo nesse vídeo. E eu queria começar falando sobre um pouco antes sobre uma tese do jardim, uma teoria do jardim que eu tenho, que todas as pessoas são como um jardim. A personalidade delas é como um jardim dentro delas mesmas. E esse jardim, ele tem várias flores, ele tem uma fauna e uma flora bem viva e bem densa. E pensa no jardim mais belo que você pode imaginar. E é como se o solo desse jardim fosse a sua personalidade, se fosse a sua alma, o seu espírito, de onde nasce tudo que você faz, de onde nasce todas as suas ações. Então as suas ações seriam como essas belas flores que nascem do jardim, né? As suas habilidades seriam essas belas flores, essas belas árvores. Eh, e esse jardim, você meio que não consegue controlar ele em si, você consegue agir como um jardineiro nele, ou seja, você consegue fertilizar o solo para ele nascer com as flores mais, digamos assim, mais belas, mais fortes, sem nenhum agrotóxico, sem nenhuma peste vir e comer e destruir as plantas, mas você não consegue controlar ele no sentido de quais flores vão nascer, ou como elas vão nascer, ou quando elas vão nascer, você consegue controlar apenas uma parte dele. O que a escrita faz é exatamente isso para a gente. Ela age como esse jardineiro, reconhecendo essas forças que nós temos internas, essas potências, e cuidando delas e fertilizando esse solo para que a gente tenha uma vida completa e uma vida ambiciosa, uma vida que seja cheia de sentido e significado. O significado é justamente a visão ao longe desse jardim, a visão ao longe dessas coisas, dessas flores, de uma visão bela, de uma visão holística e que seja bela desse próprio jardim. E cada um de nós tem um jardim diferente, obviamente, porque cada um de nós somos pessoas diferentes. Então eu vejo que ao longo da vida as pessoas vão lutando contra essas forças que elas têm internamente e elas vão se ressentindo com isso. Elas vão como se elas jogassem um monte de cimento em cima das próprias flores que nascem de dentro delas, do coração delas. E assim, gerando uma grande quantidade de mágoa e de ressentimento. O que a gente quer fazer aqui é o inverso, é nutrir esse jardim para que ele cresça o mais forte, o mais potente, como eu disse no outro vídeo, o mais potente possível. E a única forma que eu encontrei de fazer isso, a única forma que eu encontrei de realmente ser preciso nas minhas ações e realmente
encontrar um sentido para elas, né, um sentido para a vida, para um sentido de até de renascimento mesmo, quando eu preciso renascer para fazer alguma coisa, para continuar vivendo de um jeito artístico e poético, a única forma que eu encontrei isso foi a escrita. A escrita é essa coisa que proporciona tudo, proporciona onde você pode criar um mundo de palavras onde você possa viver, onde você possa entender as causas primeiras de onde vem, de onde a sua personalidade vem, de onde você vem e compreender isso e reconhecer isso e nutrir isso. E para ilustrar o que eu tô falando, tem um trecho do Perto do Coração Selvagem, que é meu livro favorito da vida, que fala o seguinte: não acusar-me, buscar a base do egoísmo. Tudo que eu não sou não pode me interessar. A impossibilidade de ser além do que é. Eu quase normalmente tenho um corpo, e tudo que eu fizer é continuação do meu começo. Se a civilização dos maias não me interessa, é porque nada tenho dentro de mim que se possa unir aos seus baixos relevos. Aceito tudo o que vem de mim, porque eu não tenho conhecimento das causas, e é possível que esteja pisando no vital sem saber. É essa a minha maior humildade. Ser livre é seguir-se. Ela só veria o que já possuía dentro de si. Então, é isso aqui, esse aqui é o ponto principal. O do ser livre é seguir-se. É, muitas vezes a gente toma as ações que não são condizentes com as nossas próprias forças internas, as nossas próprias ações internas. E isso é, digamos, é como se você tivesse traído a você mesmo, né? Como se você estivesse fazendo algo que trai a sua própria essência, como se fosse, como se tivesse, é realmente como se você estivesse comendo um pedaço de tijolo, você estivesse fazendo algo que não faz sentido nenhum para o seu corpo biológico. E eu levo as ações que eu tomo dessa forma, eu tento refletir e pensar ao máximo sobre elas, nesse sentido de, como se elas fossem ações físicas, ações da física que eu preciso seguir para renascer e completar o meu destino, para chegar no meu destino. E ser livre é justamente seguir essas ações que meio que você sabe quais são, mas você pode ignorar, que muitas vezes eu já fiz de ignorar elas pra, por conveniências menores, por ganhar mais dinheiro, por ganhar respeito de outras pessoas, por tentar se adequar. Só que aí a gente acaba se perdendo de nós mesmos. E eu acho que esse processo de encontrar a si mesmo, ele ocorre diariamente nessas pequenas ações. São essas pequenas plantas, essas pequenas flores que nascem justamente desse jardim. E, e, e a gente precisa sempre seguir essas ações, seguir esse futuro. E então eu busco nunca me trair, nunca trair a minha própria essência através da escrita. A escrita é como se fosse a base de toda a minha vida, a base de toda a minha existência, a base poética que sustenta, que dá sustentação à minha vida. E eu examino cada uma das minhas ações a partir da ótica da escrita, de realmente pensar, porque a escrita é a mesma coisa que pensar aqui nesse processo que eu estou falando. A escrita e pensamento são a mesma coisa. A linguagem e o pensamento são basicamente a mesma coisa. Tanto que até um filósofo, o Ludwig Wittgenstein, ele diz: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Ou seja, tudo aquilo que você não consegue descrever muito bem, tudo aquilo que não está no seu mundo reconhecível, que você não consegue nomear muito bem, você, aquilo representa um limite para o seu mundo, representa realmente um impedimento. Eu estou sempre tentando buscar aumentar esse mundo visível, esse mundo de experiência, esse mundo poético, digamos assim, esse mundo literário. E eu faço isso com a escrita, realmente descrevendo e pensando sobre as minhas ações e refletindo e analisando e tentando pensar cada vez mais profundo, porque eu percebo que uma ação baseada em pensamento profundo, em realmente, assim, em planejamento, ela é muito mais acertada do que uma ação aleatória, uma ação que e trai a sua própria essência. E e quando você escreve, meio que você consegue analisar de fora o que você é, a pessoa que você é. E você consegue analisar de fora e não se embolar nos próprios sentimentos, não se embolar na própria fala, não se embolar na sua própria existência. Porque quando você está pensando numa linha de pensamento só, digamos assim, né? Você está pensando verticalmente, numa linha reta, todo embolado nos seus próprios sentimentos. Quando você está escrevendo, não. É como se você tivesse separado daquilo, você pode analisar muito melhor e tomar
e tomar ações muito mais efetivas para chegar nas ações que você quer tomar, nas ações que você de fato precisa tomar. E nisso vem o processo de criação. E o processo de criação, de realmente da criação de uma obra artística, ele vem quando cada ação dele é feita para distorcer a realidade nesse sentido. Digamos assim, cada ação é tomada em direção a esse futuro. É um futuro, não é um futuro linear, literal, digamos assim, é um futuro mimético. É um futuro que está transcendendo, não é um futuro mirado aqui na realidade de agora, mas é um futuro destinado para o céu. E esse futuro mimético, você tem que tomar ações para distorcer a realidade para chegar nesse processo. E um processo de criação artístico é realmente feito buscando esse futuro, essa de transformar a vida, né, nesse futuro mimético. Então, uma ação, ela é como uma estrela, digamos assim, ela encompassa tanto filosofia, quanto literatura, quanto poesia, tudo num curto período de tempo, num dia, em uma hora. Então, uma ação bem efetiva, por exemplo, as pessoas pensam assim: "Ah, vou praticar canto todos os dias, vou praticar canto todos os dias para ter minha rotina de canto aqui e para eu aprender a cantar". Eu já penso de outra forma, eu penso no sentido de: "Cara, eu vou querer aprender a música Fairy Tail, da banda Xamã", que é a minha uma das minhas bandas favoritas, do André Matos, que eu me inspiro nele, ele é um modelo mimético para mim, baseado na teoria girardiana de modelos miméticos. Ele é um modelo mimético para mim, eu quero aprender essa música. E para aprender essa música, eu vou aprender o máximo de teoria de canto, de teoria vocal, fisiologia, anatomia possível, para eu conseguir chegar nessa música. E é como se eu distorcesse a realidade para conseguir atingir esse objetivo, né? É como se eu moldasse a realidade com a escrita, entendeu? Eu falei isso, mas geralmente eu escrevo isso com a escrita para chegar nesse objetivo. E ver como tem muito mais potência nessa ação do que aí eu vou praticar canto todos os dias e eu vou ter uma rotina de canto que não. Eu vou praticar essa música, que é de um modelo mimético meu, é de alguém que me inspira, que me puxou a ser músico, né, que me inspirou a ser músico. É uma música que tem significado para mim. É uma música que eu não sei ainda totalmente, eu não tenho todos os conhecimentos técnicos para executar ela, mas eu vou tentar. Eu vou eu vou tentar executar ela e eu vou tentar aprender o máximo de teoria. Eu vou pegar vários livros, vários artigos científicos, professores de canto, para tentar aprender essa música. E aí na próxima música, que vou ter muito mais conhecimento, vou ter todo esse conhecimento acumulado, vou ter mais modelos miméticos, e é assim que se forma uma trilha de aprendizado de alguma coisa. Digamos, distorcendo a realidade para chegar em direção a esses modelos miméticos, a essas pessoas que são, digamos, heróis, assim, eles são heróis daquele métier, né, daquela profissão, daquela habilidade. E é assim, dia a dia, semana a semana, eu vou distorcendo o tempo. E isso nunca cai, digamos, na mesmice, não, eu tô sempre fazendo algo diferente baseado em alguém. É como se estivesse vendo uma história mesmo de RPG, uma história emocionante e, emocio e eletrizante, assim, como se eu estivesse realmente vivendo cara, realmente sou o protagonista de uma história buscando, tipo, o conhecimento de um mestre, o conhecimento do mestre, e eu preciso, tipo, da espada mágica dele para derrotar um dragão, e o dragão é como se fosse a música. Isso pra mim é um processo de aprendizagem efetivo, porque ele mantém muita motivação, ele não é aquela coisa chata, tipo, hoje eu vou praticar alguma coisa e tal, não. Eu tô vivendo uma história, eu tô realmente parte de uma história, e é isso que motiva, me motiva a continuar. E é assim, dessa forma que eu descrevi, que você meio que usa toda a sua energia para distorcer o tempo e criar realmente uma obra artística, ao ponto de que as próprias ações que você toma em direção a isso, elas se tornam também uma obra artística, a sua vida se torna uma bela obra de arte no tempo. Eu percebo que a maioria dos grandes homens da história, eles faziam isso, né? Por exemplo, a própria Clarice, ela escrevia, ela não revisava os textos delas, porque aquilo, a experiência de escrever para ela é uma experiência tão intensa, que era como se ela estivesse vomitando as palavras e ela tivesse, se ela fosse editar os textos delas, era como se ela estivesse remexendo nas entranhas dela, para você ver o tão intenso que ela os textos dela, para ela, assim, né? O Nietzsche mesmo, ele não podia escrever muito tempo, então, à noite, ele condensava é, tudo que ele pensou no dia em pequenos aforismos. Por isso que ele usava o processo de aforismos, né? Que ele não podia escrever muito tempo. Então, ele
condensava todo aquele conhecimento em uma história que era que é muito, se você já leu um livro do Nietzsche, você sabe que é uma história muito impactante e muito interessante ver o modo como ele pensava. Então é essa intensidade que se transmite para a obra de arte que faz com que a gente consiga criar coisas realmente impactantes que mudem a vida das pessoas. Então eu criei, o que eu uso pra mim, pra fazer esses vídeos aqui, pra fazer todo tipo de coisa que eu vou fazer, eu criei tipo um processo pra pensar nisso. E eu não criei nada que fosse um processo mecânico e chato e repetitivo, uma rotina, não. Eu odeio rotina, eu odeio repetir as coisas, eu gosto sempre de tá criando coisas mais interessantes, mais legais e mais, empolgantes. Então toda vez todo dia eu faço o seguinte processo e eu acho que seria muito legal se vocês fizessem também e deixassem nos comentários aí porque é muito interessante. Toda vez que eu falei isso para algum amigo meu, eles gostavam muito de fazer isso. É, e você pega uma folha de papel e você pensa sobre tudo aquilo que você quer fazer, tipo, todos os seus sonhos, tipo, ah, cara, eu queria lançar uma música, eu queria fazer um filme e tal. E, e aí você lista as habilidades necessárias para que esses sonhos sejam concluídos. Tipo assim, por exemplo, eu tô querendo compor uma música agora baseada na Rebirth do Angra, que eu vou pegar e alterar um pouco a estrutura da música. Eu preciso aprender a tocar Rebirth e eu preciso aprender a cantar Rebirth. Então você pega essas habilidades específicas do que você tem que fazer, né? É, e aí você envolve todas essas habilidades dentro de uma história maior. Ou seja, o Angra é a minha banda favorita da minha vida, é a banda que mudou minha vida. Então, só de eu estar cantando essa música, eu já tô, tipo, me sinto vivendo uma história porque essa música mudou a minha vida. Então é como se eu tivesse, cara, vou aprender isso pra, pô, quem sabe o seu poste aqui e o Rafael Bittencourt, que é o líder da banda, não veja, tá ligado? Quem sabe eu não consiga falar com ele. É, A terceiro passo é liste os modelos que você se inspira para fazer essa ação. Então, como eu disse, essa música é o Edu Falaschi, que é o cantor, né? Que eu sou grande fã, e o Rafael Bittencourt também. E aí o quarto, agora começa a escrever todos os motivos que te levam a querer fazer essas coisas, como se fosse a história de um personagem. Pense sempre numa história emocionante para contar. Pesquisar as coisas que vão. Prefira as coisas que vão causar as maiores mudanças. Então é isso, eu quero fazer isso porque eu realmente acho que essa música tem algo dentro de mim. Eu usei essa música como uma inspiração para a parte do meu livro, que eu deixei no primeiro vídeo também, no que eu falei sobre potência. Estou escrevendo um livro chamado Perdoando Deus, e uma das músicas que inspiram a personagem principal é essa Rebirth. E lá tem um trecho que ela encontra o caminho para a vida dela, na própria música que ela quer cantar, na própria música ela quer executar a música, ela meio que se metamorfoseia como um anjo de beleza, e ela encontra esse anjo e ela meio que se torna a Virgem Maria. Eu achei bem interessante essa parte, e é meio que assim que eu envolvi essa música no meio de uma história, realmente, isso é literalmente uma história emocionante. Eu fiquei muito mais motivado, muito mais animado para realizar todas essas ações, tanto escrever história quanto tocar a música e tal. Coloque várias imagens e arquétipos visuais, ilustre esse mundo com modelos. Então, cara, você bota várias imagens que te inspiram, que te fazem sentir inspirados, que realmente persuadam visualmente para aquele universo, aquele universo da música, da criação artística, realmente do coração, digamos assim, como se estivesse se aproximando do coração da vida, do pulsar da vida, né? E agora pense na menor ação que você pode tomar em direção a essa história. A intenção é que você tiver feito tudo certo, você deve estar extremamente empolgado e ansioso para começar a distorcer a realidade. Liste as melhores ações de um papel, quantas vezes conseguirem pensar. Releia e veja as que você tem vontade de fazer e te retire as que você não tem muita vontade. Deixe apenas as que mexeram com o seu coração. E pronto, essas são as tarefas que você tem que fazer hoje, ou nos próximos dias, ou na próxima semana. E é assim, cara, isso me ajudou muito a sair, tipo, da mesmice, da rotina e realmente me empolgar para fazer as coisas que eu gostaria de fazer, que eu tenho motivação para fazer, que eu não desista no meio do caminho, sabe? Tipo, você sabe aquela coisa de começar um hábito e não desistir? Bom, esse foi o processo que eu usei para, tipo, aprender tudo que eu sei hoje em dia, tipo, inglês, tocar violão, aprender a cantar, aprender a escrever, aprender a ler. Tudo, tipo, setar esses hábitos, eu percebo que foi eliminando essa palavra de hábito, de rotina. Não, tipo, cada dia eu tô vivendo uma história emocionante, diferente, ou eu tô continuando uma história, como se eu estivesse transformando a minha vida num grande ato poético, num grande ato de poesia. E assim que eu percebi que a escrita ela é realmente essa pedra, digamos, uma pedra mágica de Roseta que ela realmente pode mudar a sua vida e a vida das outras pessoas. Porque, por exemplo, eu escrevi esse roteiro
E se você gostou do que eu disse, eu acho que você vai aplicar e a sua vida vai ficar muito mais legal e muito mais interessante. É, com você aplicando isso, muito mais emocionante, muito mais empolgante. Talvez você aprenda a cantar, eu aprendo a tocar com esse método que eu mostrei aqui. E essa é a base da minha filosofia de vida, essa é a base da minha vida, é a escrita, é ficar pensando nessas histórias e encaixando e mostrando para as pessoas e contando para elas, e é realmente isso que me empolga a fazer, isso realmente enche o meu coração de felicidade e de alegria. E eu queria muito compartilhar isso porque eu acho que isso pode ajudar outras pessoas também, e pode realmente ajudar você aí que talvez esteja se sentindo um pouco perdido, tipo, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não consigo ainda e tal, não me sinto tão motivado. Eu acho que isso realmente possa ajudar muito. E